Bom, vamos continuar então, nossa parte 2 do curso de drenagem linfática e vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da massagem, tá? A massagem, de um modo geral, ela tem diversos benefícios, não só na drenagem linfática, como também na massagem modeladora, na massagem relaxante. Mais especificamente, quais são esses benefícios? Toda massagem, seja ela qual for, ela vai ativar a circulação sanguínea, tá? Também vai ativar o sistema linfático, mesmo que você não esteja fazendo direcionado para o sistema linfático, como a drenagem, mas você vai ativá-lo também, tá? Então, muito mais através da técnica de drenagem, aí você vai ter um foco maior e maior seu benefício. Também vai aumentar a vasodilatação dos tecidos superficiais e isso favorece a soltura de algumas microaderências, porque o calor ele acaba soltando proteínas, amolecendo pequenas estruturas proteicas e isso favorece o alisamento da pele quando a gente vê ao final da massagem, né? Às vezes a perna está bem ondulada, você terminou uma massagem e você observa que está mais retinho. Também favorece a penetração ou permeação de ativos. Se você estiver usando um creme, alguma substância com alguns ativos, ele vai ter uma maior penetração nos tecidos. Aumenta a oxigenação e a nutrição dos tecidos, auxilia na reabsorção de toxinas, melhora as funções viscerais e diminui a ansiedade e o estresse, que é muito importante, principalmente em situações em que vem acompanhado inflamações, né? Então aí você precisa, você vai ter esse benefício. Existem casos, por exemplo, de obesidade ligados ao estresse, a pessoa não dorme bem à noite. Então a massagem ela tem esse benefício. E quando o sistema linfático não funciona? Então, quando o sistema linfático não funciona, é o que a gente vê como um edema ou linfedema. Existem situações em que a pessoa realmente ela tem problemas, pode ser até congênitos, nascimento, nasceu com problema no sistema linfático, nem sempre é nos todos os membros, geralmente afeta ou uma perna ou outra. Então, ela tem um problema na reabsorção dos líquidos. E isso, então, é o que a gente chama de linfedema, tá? Então, eu tenho uma alteração no sistema linfático, seja por uma alteração genética, alguma doença, alguma situação de que ele não esteja funcionando bem, e aí, consequentemente, os líquidos começam a ter ali, a sobrar naqueles tecidos. Então, definição do edema, inchaço, acúmulo de líquido no interstício, é o resultado de extravasamento de um líquido que geralmente é pobre em proteínas do sangue, que sai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido subcutâneo. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum no início dos cursos, os alunos e muitas, às vezes até muitos profissionais que já estão atuando, você pergunta o que significa edema e ele não sabe responder essa palavra, né? E não pode. O edema é um inchaço decorrente de várias situações, dentre elas, uma deficiência do sistema circulatório linfático em fazer a recaptação do líquido que está extravasado dos tecidos, tá? Quem inventou a drenagem linfática? Então, a drenagem linfática, ela se deu início em 1930 pelo Emil Voder, que ao fazer os tratamentos de sinusite, observou que se ele manipulasse os seios aqui, né, nasais, tinha uma resposta muito boa em de desobstruir a sinusite, as inflamações e o acúmulo de líquido que acometia a região da face. A partir disso, ele foi estudar e deu-se então o início da técnica de drenagem linfática, e é daí que vem as nomenclaturas. Técnica Voder, né? Temos a técnica Leduc. Leduc foi aluno do Voder e ele, através da técnica que ele aprendeu com o Voder, ele acabou desenvolvendo algumas outras manobras e assim que surgem as técnicas, as pessoas vão aprendendo e vão, vou associar essa manobra, eu vou incrementar com essa porque eu acho que dá mais resultado.
e aí colocam o seu nome naquela manobra, e é a partir disso que você vai encontrar diversos alunos falando: ah, a minha técnica é tal, a técnica de massagem da fulana é tal, e assim por diante, tá? E a Ileduc foi, então, aluno do Voder. Depois a gente teve a Valtro. A Valtro foi uma esteticista e massoterapeuta que trouxe para o Brasil, tá, a técnica de drenagem linfática. Se eu fosse uma professora de fisioterapia dando aula para fisioterapeutas, eu não citaria a Valtro, eu citaria uma outra professora que agora eu não me recordo o nome, que trouxe a técnica de drenagem linfática para o Brasil. Então é assim que vão se dividindo, né, as profissões. Cada um defende o seu profissional que trouxe aquela técnica para o Brasil. O Fold ou Foldi é um profissional francês, então existe a técnica Fold, que é uma técnica manual de drenagem linfática que tem a sua própria, as suas próprias manobras, inclusive algumas delas a gente tem no nosso curso que você aprendeu. A técnica ganância, que é uma técnica de movimentação dos tecidos, como se fosse uma ondinha, ele é muito parecido como uma liberação miofascial bem superficial. E por fim, o último autor que fez bastante sucesso há uns 5, 10 anos atrás foi o Dr. Godoy, que ele é um médico angiologista e a sua esposa ela é massoterapeuta, e ele saiu propagando a técnica de drenagem linfática com o nome dele, né, pelo Brasil todo. A técnica dele é bem simples, ela não tem variações de bombeamento como tem a técnica Voder, como tem a técnica Leduc, e se trata simplesmente de deslizamentos, tá? Então, a técnica dele toda é baseada somente em deslizamento manual. Então, o que que é importante você, aluno do curso de drenagem, que está aprendendo sobre drenagem, o que que é importante você saber e gravar? Que existe o sistema linfático, ele tem vasos bem superficiais, logo abaixo da pele, e tem vasos mais profundos, que a gente chama de troncos linfáticos, que vão captar, né? Essa linfa que vem vindo lá dos capilares, que ele vem trazendo, então capta lá nos tecidos e vai jogando para os vasos mais profundos, e através desses vasos profundos vai cair no ducto torácico, e a partir desse ducto torácico, então entra aqui no tronco, né, torácico, e aí a partir daqui vai desembocar lá na jugular ou na subclávia, tá? Então, a gente tem que entender que existem situações em que o sistema linfático vai ter captações diferentes. Deixa eu só passar aqui. Então, a função do sistema circulatório sanguíneo, que é diferente do linfático, qual é? Primeiro que o sangue é responsável por transportar gases, né? O CO2 e o oxigênio. Se for o sangue arterial, é o oxigênio, e se for o sangue venoso, que volta para o coração, é o CO2. Ele também transporta nutrientes e transporta hormônios. Transporta resíduos metabólicos, que são resíduos de substâncias que a gente digere, as células digerem, né? E o que é bom, ela absorve, e o que não é bom, ela joga fora. E aí, isso cai pela circulação sanguínea e vai ser filtrado pelo sistema linfático. O intercâmbio de materiais, então, como eu falei, o sangue, a linfa, eles trocam, o sistema linfático e o sistema sanguíneo, eles vão trocando substâncias que estão tanto fora das células, como dentro das células, como fora dos tecidos. Transporte de calor, então quem aquece o nosso corpo é a nossa circulação sanguínea, e quanto mais fricção é feita na pele, mais calor é gerado através dessas fricções, e com isso a gente tem os benefícios desse calor gerado. Distribuição de mecanismos de defesa, tá? Então, quais são esses mecanismos de defesa? São as células que nós temos, que o nosso próprio organismo produz para nos defender num sistema de ataque de bactérias, de fungos, de vírus e assim por diante, ou mesmo em cortes, né?
cirurgias, ou sejam, em acidentes, e também as células que fazem a coagulação sanguínea, que são as plaquetas. Ah, a composição do sistema linfático, então, aqui novamente, capilares linfáticos ficam logo abaixo da pele, o sistema de vasos linfáticos, os linfonodos, que são essas pequenas bolinhas que nós vemos, que são chamados aqui de gânglios linfáticos. Atualmente não se usa mais o termo gânglios, e sim linfonodos, tá? E eles são distribuídos em regiões específicas como o pescoço, axila, tá? As regiões de virilha, que são as principais, para que, através da circulação, todos os vasos linfáticos eles vão passar pelos linfonodos, e ali dentro desse linfonodo a gente tem as células de defesa. E aí, como que a linfa retorna para o sangue sem a gente fazer a drenagem linfática manual? Através das contrações musculares. Essa contração muscular, ela é dada através dos movimentos que nós fazemos. Se você fizer caminhada, você vai estar fazendo uma autodrenagem linfática. Por isso que é importante a caminhada, porque através da panturrilha, com a contração da caminhada, ela vai pressionar esses vasos aqui, que são geralmente próximos, colados ou entre a fibra muscular, e ela vai, então, através da contração, descontração, vai bombeando e estimulando o sistema linfático de retorno, né? Mudanças de pressão pela respiração também. Então, no nosso ducto torácico, a gente consegue, através da respiração diafragmática, o diafragma, que é o músculo da cavidade respiratória, ele expande e diminui, e isso gera também a drenagem linfática profunda e interna. Então, a gente tem aqui os linfonodos localizados na região da cervical, axila, poplite atrás do joelho, que nos últimos congressos na França já se falou assim que não se dá muito mais importância porque eles são muito pequenininhos. Então, antigamente a gente ficava bombeando, bombeando essa região. Atualmente a gente já fica mais direcionado na região da virilha e da axila. Na hora de fazer, antes de fazer a drenagem e também durante a drenagem, onde a gente faz aqueles bombeamentos localizados, tá? E aí, todo o sistema, toda a circulação, ela vai entrar através dos vasos, e que aqui eu tenho um linfonodo, né? E aí, aqui dentro, eu tenho várias matrizes que formam células de defesa. E aí, então, a linfa entra aqui, essas células de defesa vão filtrar, vão ver se tem algum corpo estranho, algum agente estranho, alguma bactéria, um vírus, e se tiver, ele vai ficar ali aprisionado e ela vai tentar eliminar. E aí, o sangue, a linfa, então, ela continua seu trajeto através dos vasos eferentes, tá? Então, quando você às vezes sente um inchaço na região que você tem os linfonodos, significa que alguma coisa estranha está acontecendo, algum vírus, alguma bactéria pode ter sido aprisionada ali e o sistema imunológico está tentando eliminar. Por isso, não se faz a massagem em linfonodos né, inchados. Então, aqui novamente o trajeto desses principais linfonodos e como que a circulação, né, ela passa. E aqui na região do intestino, a gente tem a região profunda, próxima aqui, né, do ducto torácico, onde a gente tem os grandes vasos, eles são bem grandes mesmo. E quem fez aula de anatomia viu, eu fiquei bem assustada, não sabia que era tão grosso essa circulação profunda. E dentro do intestino, entre as vilosidades do intestino, também tem vários linfonodos coletores da linfa. Então, a linfa, que é o líquido que está dentro dos vasos, ela é incolor quando ela está nas regiões fora do intestino, e nessa região do intestino, ela é uma linfa mais branco-leitosa, porque ela é carregada de gordura. Então, a gente tem aqui no entroncamento, né, da célula do intestino, onde a gordura ela é filtrada através da cisterna do quilo, tá? E
Anatomicamente, o sistema linfático ele se divide em coletores maiores na região esquerda do corpo, onde está em azul, tá? Então, o sistema linfático ele vai captar as duas pernas e o braço esquerdo, e somente o direito que ele é captado através dessa região aqui em vermelho, tá? Então, anatomicamente, o sistema linfático ele é dividido dessa forma, tá? Então, aqui de novo, as suas trajetos finais é aonde que vem desembocar. Então, o ducto torácico é aqui o tronco jugular esquerdo e o tronco jugular direito captando a linfa da parte direita, tá? Então, você pode ver que o ducto torácico ele é o maior tronco e ele que capta toda a região do corpo. E causas do edema. Por que que eu tenho edema? Bom, pode ser que eu esteja com alguma alteração hormonal, muito comum se eu tiver, por exemplo, tomando anticoncepcional, se eu tiver com algum desequilíbrio, o sedentarismo, o consumo de alimentos ricos em sódio, ingestão reduzida de água ou alimentos ricos em água, durante a TPM, problemas renais cardíacos ou hepáticos, doenças da tireoide, remédios como antihipertensivos que alteram a permeabilidade dos vasos. Normalmente, quando se está com a pressão alta, é comum que o médico indique, inclusive, um diurético. Reações inflamatórias alérgicas podem ser tanto sistêmicas como locais e pós-cirurgias, tá? Então, aqui nós temos a divisão anatômica da circulação e a forma correta da gente fazer a drenagem linfática. Muitas vezes o aluno nos pergunta se eu posso começar a drenagem lá do pé para jogar na virilha. E a gente responde que o ideal é que você sempre inicie próximo da região para que você vá desobstruindo aquele membro, aquela região, se ela tiver com muito líquido para depois, quando você vier na porção mais distal, você ter menos líquido interferindo nessa reabsorção. Então, sempre se começa na região proximal, medial e distal, né? Para que você tenha uma melhor drenagem. E se for para escolher entre membros superiores e inferiores, o ideal é que se comece sempre próximo do coração. Essa é uma orientação, né, importante, porque se eu começar drenando a região onde vai ser o ponto final da drenagem linfática, também pelo mesmo princípio de eu diminuir a quantidade de líquidos na região superior, quando eu venho também fazendo a drenagem na região inferior, eu vou ter um melhor resultado, maior ativação. Lembrando, pessoal, que assim, a drenagem linfática é muito comum a nossas clientes. Eu sou massoterapeuta de formação. Há 30 anos atrás, minha primeira formação foi em massoterapia. Trabalho e trabalhei, né, muitos anos como massoterapeuta. Então, eu domino muito bem a técnica de estética corporal. E assim, eu tive vários e vários casos de clientes que, quando a gente começava a fazer a drenagem na cabeça, ela sentia formigar o pé. Fazia drenagem na região do braço, ela sentia formigar o outro braço. E isso acontece por quê? Porque todo o sistema ele é interligado. E eu não acredito, sinceramente, em drenagem linfática feita por partes, onde às vezes você tem ali, você fica só na região, por exemplo, de um pós-operatório, onde a pessoa só drena a região que foi feito o corte. O resultado é muito pobre em relação a você fazer uma drenagem linfática no corpo todo, tá? Então, aqui eu coloquei essa foto para ilustrar as porções onde você tem linfonodos do pescoço, na região da axila, na supramamária, infraclavicular e na região do externo, né, entre as mamas. E por que que eu sempre enfatizo essa foto? Porque não é muito difícil da gente encontrar pessoas que tiveram câncer de mama e o médico terminou, né? Ele tirou a mama de um lado e para que eh, as células não se propagassem, ele também remove os linfonodos da região que foi tirado a mama do câncer. Então, é muito comum o braço inchar, então a gente ter um linfedema da região do braço onde foi o lado que foi tirado, o seio, e aí a gente precisa, então, fazer a drenagem
jogando esse líquido para o outro lado, tá? Então, essa é uma pergunta frequente dos alunos. Para que lado que eu jogo o líquido quando eu estou fazendo a drenagem? Se aqui não tenho mais os coletores, né? Os gânglios da região axilar. Então, você vai jogar para o outro lado, tá? E aí nós temos também um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre os métodos de drenagem linfática que temos dentro das clínicas de estética. Drenagem linfática por ventosa, no caso aqui por endermologia, tá? Qual é a diferença da endermologia para vacuoterapia? O sistema de vácuo, ele está inserido nos dois tipos. A gente tem o vácuo tanto nesse, né, aqui, nesse aparelho como esse, só que a diferença é que o vacuoterapia é um sistema somente que a gente se refere aos copinhos. Tá? Então, eu não tenho os rolinhos dentro do copinho. Quando eu tenho esses rolinhos, esse aqui é um sistema de vacuendermo ou endermologia, tá? E ele é muito bom para fazer drenagem, sim, desde que você respeite a pressão adequada. Não vai fazer a drenagem com uma pressão alta. Ele tem que ser colocado numa pressão baixa, tá? Para que você consiga fazer micromovimentações dos tecidos, massageando os capilares, tanto sanguíneos quanto linfáticos, e com isso você ter a reabsorção e recaptação dos líquidos. Se você fizer com força, como é feito muito comumente nos tratamentos de massagem modeladora, para soltar celulite, para gordura localizada, aquela coisa toda, você não está fazendo drenagem, tá? Usando esse sistema. Nós temos o sistema linfático, a drenagem linfática por correntes elétricas. Então, a gente tem uma corrente que é chamada de corrente Alce australiana, e ela é uma corrente do tipo que a gente, quando programa no aparelho, ela é contínua, e a gente, então, quando aplicada, ela vai ter microcontrações musculares, e com isso você vai ter micromassagem e a drenagem linfática. Ela tem grandes resultados, bem mais pobre do que uma drenagem linfática manual, mas ainda ela é utilizada até hoje. Nos centros cirúrgicos e atualmente as indústrias de aparelhos sempre precisam lançar aparelhos novos, né? A gente tem a pressoterapia. A pressoterapia é um sistema que infla, então ele incha o sistema de botas, né? E também utilizados, tem macacões inteiros, tem as mantas que são localizadas também na região de abdômen, mas basicamente esse é um sistema de pressurização, né? Que é pressoterapia. Ele incha e na hora que ele incha, ele comprime, né? A perna, o braço, o abdômen, e aí ele incha e desincha com ar, incha e desincha. Então, esse sistema ele é utilizado, inclusive, no centro cirúrgico, pós microcirurgias de varizes ou mesmo de cirurgias plásticas para evitar que a pessoa tenha trombose, né? Trombos. Então, é comum utilizar. E agora, ele é bem antigo, não é nada novo, mas agora as empresas de estética estão fazendo novamente anúncios de aparelhos desse para você utilizar nas clientes. Ao invés de fazer a drenagem manual, você colocaria o aparelho. É um não vale a pena, assim, dentro de todos os estudos que foram feitos, a pressoterapia ela é muito boa, só que ela ainda fica abaixo da massagem manual. A manual sempre é melhor, tá? Outra forma da gente evitar que haja um edema localizado e a drenagem se estenda além daquela sessão que você fez é a bandagem elástica. Então, a bandagem elástica colocada de maneira correta, ela vai direcionar os líquidos para a região dos linfonodos, né? Então, a âncora, que é a porção inicial da bandagem, ela fica próxima dos linfonodos, os gânglios, e os seus dedos, né, que são essas partes compridinhas, que a gente chama de técnica polvo, ela fica distante direcionando para a região que você quer drenar, tá? Então, conforme a pessoa se movimenta,
os tecidos, pelo fato da bandagem estar colada, então eu me movimento, os tecidos vão se movimentando também. E com isso eu tenho microestímulos na superfície da pele com estímulos da circulação, tá? As indicações da técnica, então, já falamos, são várias. Então, eu posso usar em pós-operatório, eu posso usar em gestante, eu posso usar em pessoas que estão com celulite, com linfedema, né? Aqui o pós-cirúrgico novamente, após a mastectomia, posso associar com as faixas elásticas. Lembrando que uma faixa elástica tem que saber fazer, eu não posso simplesmente aplicá-la de uma forma a fazer garrote, ela tem que ser aplicada longitudinal, né, na diagonal, para não fazer garrote. E o pré-operatório também é importante para estimular a hidratação dos tecidos, estimular a microcirculação, prevenção das estrias. Aqui a gestante, como eu falei, a gestante, principalmente no final da gestação, ela tem bastante edema, bastante inchaço, em decorrência da dificuldade do sistema linfático fazer a devolução, a filtração para o coração, por conta do aumento do peso, né, e da pressão da região inguinal da barriga, né, então acaba dificultando esse retorno. Então, novamente, para a gente lembrar, a celulite, né, que a gente chama de fibroedema geloide, também conhecida como lipodistrofia ginoide, tá? O lipedema, que é importante entender, e lembrando da diferença entre lipedema e linfedema. No lipedema eu tenho um acúmulo de gordura de forma distribuída irregularmente, porém eu não tenho um acúmulo de água, que é diferente porque eu tenho gordura e inchaço. Aqui eu só tenho inchaço, tá? Então ele pega toda a perna, o lipedema não pega toda a perna, tá? E aí, as contraindicações: pessoas com varizes, febre, tumores, alergias, alterações de pele, viroses, bacteremias, né? Ou seja, infecções bacterianas, pressão arterial descompensada, não pode mexer na circulação, disfunção renal, diabéticos descompensados. Pessoas que têm dores nas pernas, você não sabe se é trombose ou tromboflebite, que é a inflamação dos vasos, e a trombose é um coágulo que pode estar ali, um trombo, né, um coágulo parado, e que pode se movimentar, se soltar durante a massagem, levando à embolia pulmonar. Não pode. E as gestantes, nos primeiros 4 meses, a gente não faz nenhum tipo de drenagem linfática, tá? A gestante, ela só pode ser abordada com as técnicas que a gente faz de massagem a partir do 4 mês, se tiver tudo bem. O linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático, ele pode se apresentar com essa elevação nodular. Então, tudo que for nódulos, você nunca vai mexer, sempre vai ter que ter um médico autorizando a sua massagem, tá? Bem importante. As alterações de pele que também podem vir acompanhadas de alergias, psorias e dermatites atópicas, dermatites de contato, tudo tem que ser investigado pelo médico. E a sua conduta profissional antes de iniciar o atendimento é descartar todas essas contraindicações. Se você tiver alguma contraindicação, não faça drenagem linfática, porque se acontecer alguma coisa com seu cliente, a sua cliente, né? Que normalmente são mulheres que vêm fazer a drenagem. Se acontecer alguma coisa com ela durante esse período que você fez o atendimento, a culpa pode ser sua, pode recair sobre você, mesmo não sendo, tá? Então é importante você ter essa consciência de que a ficha de anamnese é para você conhecer a cliente antes de você colocar a mão nela, e você também tem que ter o termo de consentimento do procedimento que você vai fazer e também o termo de autorização de imagem para você fazer as fotos. Não importa que se o rosto dela não vá
aparecer, sempre você precisa ter todos esses documentos assinados, tá? Observar e anotar se o paciente reclama de dor ou somente desconforto durante a sua massagem, se existe um edema e qual é a intensidade desse edema, os hematomas que tem ou se surgiram hematomas depois da sua massagem, você precisa anotar e ver a evolução disso, lembrando que se existe dor nas pernas, ela não tem problema de trombose, já foi no vascular, o médico falou que não tem problema nenhum de trombos, e aí você fez a drenagem, ou e ela chega com muitos roxinhos, então aí você tem ali sim um quadro de lipedema, tá? Muita sensibilidade no local. E também sempre anotar como que está o aspecto da pele, ressecamento, alterações por prurido, que são coceiras, se tem rachaduras, inflamações. Existem doenças de pele que levam a rachaduras severas e existe também o problema da tireoide descompensada, que também vai levar a pele a ficar desidratada. A foto vai registrar os seus resultados, tá? E essa foto precisa ser bem direcionada, focando naquilo que você quer estudar e quer acompanhar. Não adianta tirar foto do corpo todo e jamais tire foto do rosto da cliente num procedimento corporal. Pense sempre que a sua foto pode vazar, né? Pode acontecer alguma coisa, alguém ter acesso. Então a gente tem esses problemas de vírus, né? Então, as pessoas invadindo contas, etc. Então, sempre assim, tudo que for corporal, você não pode tirar foto do rosto da pessoa, tá? Então, aqui novamente eu só coloquei, só repeti se tem quem que pode receber a massagem e os cosméticos e os seus ativos. Quando a gente faz a drenagem linfática, a gente não está tão preocupado com cosméticos para corporal, tá? Isso é mais para ativar a microcirculação. Karen, gosto bastante de trabalhar com a arnica, tá? A arnica em creme, ela tem mentol e cânfora. E todo creme que contém mentol e cânfora, ele vai ter aquela sensação de gelar e esquentar. Toda vez que nós utilizamos substâncias que aquecem e que gelam, ou eu tenho essa diferença de temperatura, o que que vai acontecer? O organismo vai responder mais, né? Ele vai aumentar mais sangue para aquela região, ele vai ter uma ativação do metabolismo local, tá? Mas a drenagem linfática, a gente tem que lembrar que o nosso ponto principal é tirar o excesso de líquido e não ficar ali aplicando substâncias. Mas se você quiser, pode colocar, e aqui eu coloquei alguns ativos e os seus resultados dentro das promessas, né, da cosmetologia para cada ativo desse. Então, quando você vai fazer o seu protocolo de atendimento, você tem que pensar assim: o número de vezes que você vai atender a pessoa na semana, ele vai depender do estado que a pessoa está. Se a pessoa está muito inchada, não vai ser uma sessão que vai resolver. Você precisa aumentar o número de sessões. A drenagem linfática não tem contraindicação. Você pode usar a técnica todo dia. Tanto é que eu, quando trabalho pós-operatório, dependendo do edema que a pessoa está, ela vem todo dia para a clínica para fazer a drenagem, tá? Então, o número de sessões sempre assim. Eu falo que uma vez por semana nem para relaxamento né? Porque acaba que não vai ter tantos benefícios, mas melhora, tá? O ideal para tratamento, seja qual for, sempre de 2 a 3 vezes. O valor a ser cobrado vai ser de acordo com o que você vai fazer, a região que você atende, se você atende num ponto chique, um ponto mais menos favorecido, se você atende em casa, em domicílio, você define de acordo com o seu mercado. Então, a gente recebe muitos alunos que são de Londrina, mas a gente recebe alunos que são de cidades pequenas. A realidade de Londrina e de cidades pequenas é diferente. E normalmente, cidades pequenas, normalmente, o valor é mais caro do que na região de Londrina. Por quê? Porque Londrina tem muitos concorrentes e cidades pequenas menos concorrentes. Então, a pessoa normalmente ela vai dar mais valor para aquela pessoa que faz um bom trabalho e que acaba
colocando aquela pulguinha atrás da orelha. Por que que é tão caro? Né? Eu vou fazer uma sessão para ver. E você, como profissional, você tem que superar as expectativas do seu cliente, tá? E aí, considerar também o seu valor por sessão, o seu valor por pacote. Como que você vai cobrar? No pacote, que que você deve evitar usar esse termo pacote, o ideal é um programa de tratamento corporal, tá? Você pode fazer descontos de acordo com o que você vai utilizar. Se você for utilizar ventosa, manta térmica, fazer o tape, enfaixamento compressivo, acompanhamento à gestante, cada situação, massagem modeladora associada, eletroterapia, cada situação é uma. Então você não vai fazer agregar trabalho e não cobrar, tá? Então se você faz só a massagem é um valor. Ah, mas eu vou usar um aparelho. Qual é o valor desse aparelho? Você tem que embutir. Imagina que você comprou um aparelho e você não vai embutir o valor dele na massagem, achando que a cliente vai achar caro e você vai ficar só na massagem. Como que você vai pagar seu aparelho? Porque existem duas situações. Qual é o seu preço de hora de trabalho? Eu, Karen, tenho um valor que eu cobro para sair da minha casa e atender uma pessoa naquela hora, aquele horário. Qual é o seu preço? Fora isso, qual é o preço do aparelho que você comprou e está pagando ou já pagou, mas você está agregando no serviço? Qual é o valor que você vai cobrar desse aparelho? Né, para associar a massagem. O taping custa caro, um rolinho você tem que pagar o rolinho. Ah, não, eu vou só oferecer. Tudo bem, você está tirando da sua mão de obra. A sua mão de obra, e o seu protocolo de atendimento, eles têm que sempre fazer jus às suas despesas, água, luz, telefone, caso você tenha sua sala, seu aluguel, tá? O seu marketing, se você fizer pelo Instagram, seja pelas redes sociais, se você fizer impulsionamentos, esses valores, eles têm que sair da onde? De valores não da sua mão de obra, mas de valores acima da sua mão de obra. Pense nisso, tá? É bem comum as pessoas não saberem calcular mão de obra versus serviços versus contas fixas e investimentos realizados, como, por exemplo, equipamentos. Então, para as orientações ao cliente, você pode inclusive fazer assim um papelzinho bonito, né, digitar, faz pelo Canva mesmo, e aí você passa as orientações. Pessoas com problemas severos de edema e excesso de gordura geralmente também está associado à má alimentação. Então, investigar a alimentação que a pessoa está tendo, diminuir o consumo excessivo de carboidratos, aumentar o consumo de proteínas, inserir as sementes dentro das dietas, né? Por exemplo, um iogurte com sementes, aumentar a ingestão de frutas e vegetais na dieta para favorecer, inclusive, nutrientes, vitaminas e melhora do intestino, tá? Pessoa que tem intestino ruim, não adianta, ela vai estar com barriga inchada sempre. Aumentar a ingestão de água, né? Então, qual que é o ideal que uma pessoa tome de água todos os dias? De 30 a 35 vezes o peso dela, tá? Então, é só fazer a conta e aí você passar para ela isso. Beber chás sem cafeína e sem açúcar, de preferência. Evitar alimentos industrializados com gordura, conservantes e corantes. Evitar o açúcar de todo jeito, né? E alguns tipos de adoçantes também, que são mais artificiais. E evitar bebidas alcoólicas e refrigerantes. Ok? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar um WhatsApp. E a gente vai sempre tirando as dúvidas, conversando. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre drenagem linfática, tá bom? Um beijo para você.